Olá, meus queridos, que alegria imensa receber vocês em mais uma EBD Online. Chegamos à lição 10, uma esperança inabalável perante os poderosos. Eu quero fazer a pergunta: quem naquela sala estava realmente sendo julgado? Porque a Escritura arma a cena como o julgamento de Paulo e termina revelando que havia dois homens no banco dos réus. Um estava algemado, o outro sentado na cadeira do poder. E no fim do capítulo, quem sai condenado não é o preso. A tese de hoje é esta: naquela sala havia dois homens sendo julgados e o preso era o único livre. Um deles treinava a consciência todos os dias, o outro tinha passado a vida aprendendo a calar a dele. 3 paradas: um advogado alugado, um verbo de atleta escondido no texto áureo e um sermão que já tinha matado um pregador antes. Abram comigo Atos 24. Movimento 1, Atos 24, de 1 a 4, o advogado alugado e o advogado enviado. Reparem numa coisa que passa despercebida no versículo 1. O sumo sacerdote desceu de Jerusalém a Cesareia com os anciãos e um certo Tértulo, orador. Tértulo não era religioso, era profissional. Era um advogado contratado, alguém que ganhava a vida falando bonito em tribunal romano, e o nome dele é latino, o que sugere que ele foi escolhido justamente por conhecer a linguagem e os trâmites da corte. Ou seja, eles pagaram por uma voz. Quando a causa é fraca, a gente contrata a retórica. E olhem o que essa voz alugada disse a respeito de Félix. Por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços. Guardem esta frase, porque eu quero colocá-la ao lado do que a história registrou sobre esse mesmo homem. Quem era realmente Félix? O que Roma escreveu sobre o homem que Tértulo elogiou? Antônio Félix era um liberto, um ex-escravo, que chegou ao governo da Judéia, e o historiador romano Tácito, que não tinha interesse nenhum em defender cristãos, escreveu sobre ele uma das frases mais demolidoras da literatura antiga. Félix exerceu o poder de rei, com alma de escravo, entregue a toda sorte de crueldade e devassidão. O historiador judeu Joséfo confirma o retrato. O governo de Félix foi tão violento e tão arbitrário que multiplicou os grupos de assassinos que agiam em Jerusalém. Agora releiam a bajulação de Tértulo: por ti temos tanta paz. Não era só puxa-saquismo, era o inverso exato da verdade. E Félix ouviu aquilo sentado sem coragem. Um homem que aceita elogio, que sabe ser mentira, já perdeu alguma coisa por dentro. Agora veja como Paulo abre a defesa dele no verso 10 e comparem. Porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, e com tanto melhor ânimo respondo por mim. Só isso, nenhum elogio, nenhum adjetivo. Paulo constata um fato: você julga esta nação há anos, então conhece o assunto e segue. Ele foi cortês sem ser mentiroso. Existe uma diferença enorme entre respeito e bajulação, e ela mora exatamente aí. O respeito diz a verdade com educação. A bajulação inventa uma verdade que agrada. Meus irmãos, tem crente que confunde as duas coisas e chama de sabedoria o que é só medo de desagradar. E aqui está o contraste que eu quero que vocês guardem no coração. Ananias tinha um advogado, alugado, pago, treinado para dizer o que convinha. E Paulo também tinha um advogado, só que o dele não foi contratado, foi enviado. No original, Paráclito, o chamado para ficar ao seu lado. No grego jurídico, era exatamente isto: o defensor que se coloca junto do acusado no tribunal. E Jesus a usa para o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador. E olhem a beleza, a mesma palavra reaparece em João, agora aplicada a Cristo. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quer dizer que o crente tem 2 advogados, um dentro, o Espírito, que dá as palavras na hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo, e um no céu, o Filho, que responde por nós diante do Pai. Ananias pagou por um, Paulo tinha 2 e não pagou nada.
Movimento 2, Atos 24 e 16. A consciência treinada, o verbo escondido no texto áureo. Agora vamos ao texto áureo, e eu preciso mostrar uma palavra que a tradução esconde. Paulo diz: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Em português, procuro soa como tentativa, esforço vago, boa intenção. No grego, a palavra é outra coisa. No original, o verbo do atleta aparece uma única vez em todo o Novo Testamento. É o verbo asko, exercitar-se, treinar, praticar com disciplina. Era o verbo do atleta do ginásio e do artesão que aperfeiçoa o ofício pela repetição. Dela vem, no nosso vocabulário, a palavra ascese, ou disciplina espiritual. E este é o único lugar de todo o Novo Testamento onde ela aparece. E traduzindo com precisão, eu me exercito para ter sempre uma consciência sem ofensa. E a expressão sem ofensa, a próskopos, é a de uma pedra que não faz tropeçar. Uma consciência que não derruba você e não derruba os outros. Paulo não está dizendo que é perfeito, está dizendo que treina. E note onde ele diz isso: algemado num tribunal, tendo perdido a liberdade, a reputação e o ministério de campo. O homem continuava na academia da consciência. E isso muda, meus irmãos. A gente costuma tratar a consciência limpa como se fosse temperamento. Tem gente que é assim, tem gente que não é. Paulo trata como treino. Ninguém acorda um dia com consciência limpa, do mesmo jeito que ninguém acorda um dia forte. Você fica forte pelo que faz repetidamente quando ninguém está olhando. E consciência limpa se constrói exatamente assim, nas pequenas decisões que ninguém vai auditar. O troco a mais que você devolve, o e-mail que você não manda, a conversa que você encerra, a aba que você fecha, ninguém vê nenhuma dessas coisas. E é dela que nasce a coragem de falar de pé diante de um governador cruel. E existe o inverso, que é aterrorizante. O mesmo Paulo escreve a Timóteo que é preciso manter a fé e uma boa consciência, tendo alguns rejeitado esta e naufragado no tocante à fé. 1 Timóteo 1,19. Repare na imagem naufrágio. Ninguém naufraga de repente em mar de calmaria. O casco vai rachando aos poucos, entra água devagar e um dia o navio não sobe mais. A consciência é o casco. E quem rejeita a boa consciência não perde primeiro a doutrina, perde primeiro a integridade e a doutrina vai atrás. Muita gente que hoje não crê em nada não começou duvidando de Deus. Começou desobedecendo a Deus e depois precisou de uma teologia que a deixasse em paz. E veja, Paulo não escreve alguns correram o risco de naufragar. Escreve que naufragaram. E é por isso que nós, na nossa confissão, tratamos esses avisos como verdadeiros e não decorativos. A salvação é um dom da graça recebida pela fé e é também um caminho a ser trilhado até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, Mateus 24 e 13. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 13 e 14. Isso não é insegurança, isso é responsabilidade. E note que o mesmo capítulo traz o outro lado da esperança. Haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Atos 24 e 15. Todos ressuscitam, nem todos ressuscitam para o mesmo dia. Movimento 3, Atos 24, 24 a 27. O sermão que já tinha matado um pregador. Alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Atos 24 e 24. Vocês já ouviram nesta aula os 3 temas que Paulo pregou naquela sala, e eu não vou repeti-los. E eu quero fazer uma pergunta que a aula não fez. Quem era aquela mulher sentada ali? Porque Lucas não põe o nome dela por acaso. E quando a gente descobre quem ela era e o que Paulo fez naquela noite, deixa de ser corajoso e passa a ser quase suicida. Qual era a árvore genealógica de Drusila? Era uma família com histórico de matar pregadores.
Drusila tinha uns 20 anos naquela noite e era bisneta de Herodes o Grande, o homem que mandou matar os meninos de Belém. Era filha de Herodes Agripa I, o rei que em Atos 12 mandou matar à espada o apóstolo Tiago, irmão de João, e que morreu comido de vermes por aceitar ser chamado de Deus. E o historiador Joséfo conta como ela foi parar ao lado de Félix. Ela era casada com Azizo, rei de Emesa, que chegou a se circuncidar para poder casar-se com ela. Félix a viu, encantou-se pela beleza dela e mandou um mágico Criptota convencê-la a deixar o marido e ela deixou. Ou seja, aquela mulher tinha abandonado o próprio marido para viver com o governador. E é diante dela que Paulo vai pregar temperança. Mas ainda não é a parte mais impressionante. Segurem-se, porque agora eu vou fechar um ciclo. Se Drusila era filha de Herodes Agripa I, então ela tinha uma tia, e o nome dessa tia era Herodias. Vocês sabem quem foi Herodias? Foi a mulher que largou o próprio marido para viver com Herodes Antipas. E foi por causa exatamente desse pecado que um pregador do deserto abriu a boca e disse a Antipas: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Em Marcos 6,18. Aquele pregador se chamava João Batista e aquela família cortou a cabeça dele numa bandeja por causa de uma frase. Agora somem tudo. Paulo está numa sala à noite, algemado, diante de um governador que decide a vida dele e diante de uma mulher que fez exatamente o que a tia dela fez na mesma família, uma geração depois. O bisavô dela matou os meninos de Belém, o pai dela matou o apóstolo Tiago, o tio dela decapitou João Batista por pregar precisamente este sermão. Paulo sabia de tudo isto, ele conhecia aquela família melhor do que nós. E o que ele fez? E tratando ele da justiça e da temperança, do domínio próprio, é a palavra contra a impureza, contra o divórcio e do juízo vindouro. Félix, cheio de pavor, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Ele pregou a si mesmo, e não pregou genérico, pregou sob medida, com endereço. Justiça para um governador que Roma um dia chamaria de volta para responder por seus excessos de abusos e injustiça. Temperança para um casal que estava ali diante dele, fruto de um divórcio e adultério. E juízo vindouro para os dois seres humanos que viviam como se não houvessem de prestar conta. Foi Natã diante de Davi outra vez: tu és este homem. Só que Davi era um crente quebrantado e Félix era o homem que segurava a chave da cela. Agora, de onde saiu aquela coragem? Não do temperamento de Paulo. Ele mesmo confessou, escrevendo aos Coríntios, que estivera entre eles em fraqueza e em temor e em grande tremor. O homem tinha medo. A coragem veio de outro lugar, do mesmo advogado que ele tinha dentro, e da promessa do Senhor: não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. E há um detalhe que nos humilha: quem pregou naquela sala foi um preso. Quem tremeu foi o homem armado. Porque Cristo já tinha feito o mesmo caminho antes. Ficou calado diante de Pilatos, foi julgado pelo poder e, no fim, era o único naquele pretório que sabia quem estava realmente sendo julgado. O servo não é maior que o Senhor, mas anda pelo mesmo caminho com a mesma companhia. Agora, o que aconteceu com Félix? E a resposta dele é uma das frases mais tristes da Bíblia: porque agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. E veja, ele adiou, mas eu quero que vocês vejam o versículo seguinte, porque é aí que a história fica de verdade assustadora, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Durante 2 anos, aquele governador teve à disposição, dentro do próprio palácio, o maior pregador da história da igreja, de graça, quando quisesse,
quantas vezes quisesse. Nenhum de nós aqui teve tanto acesso ao Evangelho quanto Félix teve. E ele morreu sem se converter. Porque a cada conversa ele não estava procurando salvação, estava esperando propina. Ele chama o pregador e ouvia o dinheiro. Meus irmãos, essa é a tragédia mais silenciosa que existe. Não é a do homem que nunca ouviu, é a do homem que ouve toda semana e vai adiando. Félix esperou a oportunidade que nunca chegou, porque a oportunidade não é uma data no calendário, é o momento em que o coração está quebrantado e esse momento passa. Cada vez que a gente diz, por agora vai-te, o ouvido fica um pouco mais insensível. E o verso 27 fecha a conta. Passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. E querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Ele terminou fazendo pela última vez o que fez a vida inteira, agradar gente. E a história registra que nem isso funcionou. Ele foi chamado de volta a Roma para responder por seus atos e só escapou pela influência do irmão. E aqui vai uma aplicação: o treino de quem é livre por dentro. Primeiro, você tem treinado ou só tem torcido? E aqui vai a pergunta: qual foi a última decisão pequena que ninguém ficou sabendo em que você escolheu a consciência em vez do proveito? Segundo, o seu casco está rachando? Se hoje há uma área da sua vida em que você já parou de sentir peso, não celebre. Aquilo não é maturidade, é anestesia. E a pergunta: em que assunto você já não sente mais o incômodo que sentia há 2 anos? E o que mudou? O assunto ou você? Terceiro, você diz a verdade a quem tem poder sobre você? É fácil ser corajoso com quem não pode nos prejudicar. A prova é o chefe, o cliente, o parente rico, a autoridade. E o teste não é gritar com eles, é não mentir para eles. A pergunta: de quem você tem medo o suficiente para deixar de dizer o que precisa ser dito? Quarto, quantas vezes você já foi chamado? Tem gente aqui que me ouve há mais de 14 anos e continua esperando uma oportunidade melhor para se entregar de verdade. Não existe momento mais conveniente do que aquele em que Deus te incomoda. O coração quebrantado de hoje é a única garantia que você tem. E a pergunta: o que exatamente você está esperando acontecer para responder a Deus com a vida inteira? Concluindo, meus irmãos, naquela sala havia 2 homens sendo julgados. E, no entanto, quem tremeu foi o que tinha o poder, e quem falou de pé foi o que tinha as correntes. Porque a liberdade de verdade nunca esteve nas mãos de Félix. Ela estava na consciência de um homem que treinou a vida inteira para poder olhar para Deus e para os homens sem desviar os olhos. E olhem o fim das 2 histórias. Félix ouviu o evangelho muitas vezes, adiou, tentou agradar todo mundo e foi destituído do cargo e sumiu da história sem uma linha de esperança. Paulo passou aqueles 2 anos preso e daquelas correntes saíram cartas que a igreja lê até hoje. E do outro lado do mundo, 2000 anos depois, a algema virou púlpito. Foi ele mesmo quem escreveria, ainda preso: as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. Então eu termino com a pergunta que esse capítulo faz a cada um de nós. Se hoje fosse o seu tribunal e se a sua vida inteira fosse aberta diante de Deus e dos homens, sem edição, sem hipocrisia, você seria o preso livre ou o poderoso preso? Treine a sua consciência enquanto ninguém está olhando. Diga a verdade mesmo a quem manda em você. E não diga: por agora vai-te, ao Espírito Santo. Porque a oportunidade que Félix esperou nunca chegou. E a que você tem é agora. Deus abençoe profundamente a cada um de vocês. E nos encontramos na próxima EBD Online. A Deus toda a glória.